Olá pessoal, hoje nós estamos no estudo do livro Os Mensageiros, na parte 13, os capítulos 31 e 32. Os nossos amigos vão para a sala de música. Lembro que eles estavam na confraternização ali do posto de socorro de Campo da Paz. E lá Ismália solicita a Cecília, uma das filhas do Bacelar, que viesse a tocar o piano. Aliás, uma das filhas não, né? Porque uma era filha e a outra sobrinha, mas vamos lá. Ela então vai para o órgão, mas meio encabulada, porque ela fala, mas eu vou tocar na sua frente, Ismália, né? A minha música é tão terrena, mas não tem problema. Ela vai lá e toca a tocata em Ré menor de Bach. Podem pesquisar aí que é bem vibrante, gente. Tocata em fuga em Ré menor. E depois ela continua e toca uma música que ali lhe toca a sua alma. André descreve para nós, ó. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha do mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. É bem interessante como ele vai descrevendo para nós a transfiguração, tanto dela, depois Ismália vai tocar, quanto da Ismália, e como essa música preenche o ambiente e as vibrações trazem outra energia. Hoje a gente tem muitos estudos relacionados à música, músicas que estimulam o aprendizado, músicas que podem gerar também sentimentos negativos como raiva. Tudo isso a música pode trazer para nós. Lembrando que música nada mais é do que um som, uma vibração, e essa vibração aí, ela não é só física, nós temos também a música vibrando energeticamente, magneticamente, de acordo com a frequência que ela tem, e ainda assim nós vamos ver aqui de acordo com quem toca, com quem está interpretando a música. Cecília traz aí uma alegria, uma sutileza, uma coisa misteriosa ali no ar, como o André descreve para nós, e depois eu vou falar de Ismália para vocês. Cecília se emociona bastante e inclusive ela canta sobre o seu amado, que depois no final da música a gente vai saber que é Hermínio, e Hermínio infelizmente não pode estar próximo a Cecília, porque ele ainda está meio desviado do caminho, né? Mas ela não perde as esperanças e continua trabalhando sempre, sem esquecê-lo. Muita gente acha que vai lá para o plano dos espíritos, né? E aí a pessoa esquece quem está aqui. Não esquece não, nós vamos manter todas as nossas memórias, tudo aquilo que a gente acreditava que a nossa vibração espiritual que foi construída vai ser transportada conosco. Por isso é importante a gente trabalhar aqui para herdar o céu, não é assim que dizem? Mas a gente sabe que não existe um céu, o céu mesmo, mas sim uma vibração interna que a gente constrói e vamos carregar aonde estivermos. Cecília pede a Ismália então desculpas porque ela estava ainda tão assim relacionada à terra, né, vibrando aí pelo seu amado. Mas olha que interessante a frase que Ismália fala: devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Olha que frase bonita para a gente guardar, mesmo que os nossos amados aí estejam em uma situação ruim, que a gente não possa ajudá-los, alcançá-los. Isso acontece também aqui no plano material, né? Nem sempre a gente consegue ajudar quem a gente ama, mas nós podemos continuar nos devotando, enviando as nossas preces, auxiliando da forma que nos é possível. Se a pessoa não quer ajuda, muitas vezes a gente não vai conseguir, né? Mas isso não significa que a gente não possa vibrar e orar por essa pessoa, e isso é de muita ajuda, nós já vimos aqui nos capítulos anteriores. E agora, Aniceto pede a Ismália que ela toque, gente, olha só. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia tecida em misteriosa beleza inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Ele começa a descrever como que a Ismália se transfigurava quando ela tocava e a diferença de vibração energética pela música. E acontece um fenômeno muito curioso que André vai falar para nós, que Ismália não canta, mas ainda assim André Luiz consegue ouvir a letra, né?
entender o louvor que ela estava transmitindo a Deus conforme ela ia tocando e as vibrações inundavam ali o ar. Então aí a gente vê a questão mais materializada, né? Lembrando que ali no plano deles não é a nossa matéria aqui do corpo físico, mas ainda é uma matéria que os espíritos chamam de matéria quinta essenciada, mas portanto é matéria. E ali então se transmite o som daquela vibração específica. Mas, além disso, a música ainda transmitia outra coisa, tanto que André consegue ouvir aí a letra desse hino de louvor sem que ela cantasse magneticamente. Ali ele não descreve muito bem como que acontece o processo, mas a gente imagina que a Ismália, com toda a sua vibração, consegue ali absorver a todos, né, envolver a todos, melhor dizendo, para que ela transmita aí a sua energia, a sua vibração e as suas ideias também. Um trechinho só para vocês ficarem com vontade de ler, hein? Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. É um belo louvor, vale a pena vocês darem uma lida. E aí André traz para nós: não pude conter as lágrimas abundantes, Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrestres e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Para a gente ver, né, que quando a gente vai evoluindo, de repente fica aí um espaço, um vácuo que a gente não tem entendimento do que é a evolução espiritual. Imagina a gente querer entender a Deus, né? Fica realmente complicado. Bem que os espíritos nos avisam lá no livro dos espíritos que nos falta um sentido para compreender Deus. Se André e outros espíritos que trazem as notícias para nós do plano espiritual têm dificuldade em descrever o que lá encontram para a gente por falta de comparação, imaginem a vibração de Ismália e onde ela mora. Ismália toca aí uma segunda música, continua ali saindo do hino uma vibração mais ainda intensa, só que aí não existem mais o louvor, e sim parte ali da energia de Ismália, flores azuis caindo sobre a plateia, especialmente sobre Aniceto, a quem ela inicialmente tinha dedicado a música. E Aniceto lhe estende a mão, falando que há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como a desta noite. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre e Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial, e tudo pela música. Ideia feliz é de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou o bom ânimo. Olha só o que a música pode fazer conosco. Mas não é qualquer música, né, pessoal? Então, cuidado aí com o que vocês andam ouvindo. Prestem atenção na vibração, no que aquilo traz no fundo do coração. Quais são as letras, né? Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala, né? Se fala muito em bebida, em agressão, em sexualidade, enfim. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. E aí André vai atrás de Aniceto. A gente sabe que André gosta de perguntar, né? E ele vai questionar essa questão aí. Ué, mas o que houve nessas vibrações todas? O que tinha de diferente ali na Ismália? E Aniceto vai trazer para nós? Olha, ela já pode dar da infinita harmonia que se devotou pela bondade e divino amor. Ele vai falar para nós das questões de cada um carregar dentro de si aquilo que construiu para si próprio. Portanto, Ismália, já tendo uma vibração aí por meio da bondade, do amor, ela consegue transmitir isso. A luz que vimos, aquela lá que saiu de Ismália junto com as flores, é a mesma que jorra do plano superior. Vocês lembram lá da prece que a Ismália recebia a energia do plano espiritual superior, e aí ela passava pelo perispírito dela, né, pelo corpo espiritual, e dali jorrava
para os presentes, no caso aquelas múmias que ela estava socorrendo. Aqui é a mesma coisa durante a música, especialmente considerando a vibração que a Ismália chega quando está tocando, fazendo uma prece. Lembrem-se vocês de que a primeira coisa que ela toca é um louvor, então a vibração subiu bastante do ambiente. Ela conseguiu tocar essas esferas superiores e dividir um pouco dessa energia que ela alcançou lá com aquela plateia. E aí Aniceto continua, aquela luz é do plano superior, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada, ou seja, o louvor saía dela própria. Ela repartiu conosco neste momento uma parte dos seus tesouros eternos. Que bênção, né? Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas, que a gente também possa fazer isso, né? Quando recebermos uma energia superior pela prece, mais força, quando nos sentirmos revigorados por um passe, que a gente possa manter essa energia conosco, porque se a gente cai a sintonia, perde-se aí essas bênçãos recebidas. Bom, 100% nunca se perde, né? Mas a gente sai daquela faixa que poderia nos ajudar tanto no nosso equilíbrio. E nós encerramos o vídeo de hoje todo aí dedicado à música das nossas amigas, né? E no próximo vídeo os nossos companheiros aqui vão para a crosta. Não percam, porque eles vão descrever aqui o carro que eles vão e como que é a energia ao chegar aqui na Terra. Então não percam. Se você gostou, clica aí para mim no curtir, no joinha, para que o YouTube entenda que esse vídeo deve ir para mais pessoas. Faz um comentário aqui se você ficou com dúvida, ou mesmo se você gostou, colocando aqui as suas ideias, alguma contribuição. Não se esquece de me seguir lá no @Sentindo Espiritismo nas redes de vídeo curto, que tem mais conteúdo ainda para vocês, e também nas outras playlists por aqui, para que a gente possa divulgar essa doutrina, aprender cada vez mais. Um beijo para todos.